Hum, Então, como eu estava falando, a gente conseguiu fazer os encontros que falaram sobre o cultivo do pensamento, todos somos filósofos, as disciplinas da filosofia, a decadência humana, caminho ou método, e o último foi como conhecemos. Eu tinha planejado 8 encontros, mas aí teve um feriadão, né? É isso. Então, a ideia é que hoje vocês tragam, na verdade, vocês serão os professores, né? Você é aluno hoje. Vou comentar a aula de vocês. Aí cada um, o combinado foi que cada um escolhesse uma aula, um dos encontros, e fizesse um comentário, trouxesse alguma coisa a respeito do que ouviu, chamou atenção, né? Desenvolvesse alguma reflexão sobre essas 6 aulas, né? E aí, como eu falei também, a gente já fez. A avaliação foi feita durante o processo. Então, é como todos vocês falaram, né, apresentaram, então eu vou lançar nota baseado no que vocês fizeram ao longo desses encontros. E foi muito interessante, vocês se dispuseram a falar, gostei muito. Então, só deixa eu ver se eu anotei aqui uma coisa, peraí. Filosófica. Tá. E aí, a gente coloca em prática o que a gente falou no primeiro encontro, que foi aquelas quatro etapas: ler, produzir um texto a partir de alguma leitura de algum texto, discutir, a gente tem feito isso, né? E identificar um autor. De repente, se vocês não fizerem isso hoje, não tem problema, né? Mas a partir do que vocês vão apresentar, a gente pode pensar em algum autor que, né, tenha falado, ou que nós falamos ao longo desses encontros. Então, para a gente não ficar mais longo, não me alongar, vou passar a palavra para a primeira da lista. Vocês querem que faça lá de baixo ou comece de cima? Como é que a gente começa? Pode ser. Ah, na ordem que o senhor preferir, professor. Então, Giovana vai começar. Aí, Giovana, é contigo. Oi, professor, vou falar então. Ai, tô nervosa. Ah, tranquilo, é Eu. um papo, é uma conversa, é uma conversa. Tá bom, tá bom. Eu vou falar sobre a aula da semana passada, dia 21, se eu não me engano, caminho ou método. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tranquilo. Ah, tá, vai aparecer aqui pra mim, travou. Então, por onde eu começo? Ai, tô meio Começa pelo início. nervosa. Ai, pode começar por outra pessoa, professor, por É favor. tranquilo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, me dá um minuto, deixa eu me preparar aqui, um minuto, um Ok, minuto. tranquilo. Enquanto a Giovana se prepara, caminho ou método foi a lição, acho que número 4. Caminho ou método. Isso aí. Isso, dia 21, né? É, foi a nossa quinta aula. A sexta aula foi como conhecemos, foi a aula da semana passada. Essa aula que a Giovana está fazendo referência à aula da aula anterior, a aula, né? Que tem até uma citação, até eu lembro que o Pedro falou, usou a citação do Pedro Emmanuel Carneiro Leão: a existência humana é uma viagem que o homem faz entre a realidade e a realização. E o Arthur está aí? O Arthur não chegou ainda não. Giovana, é tranquilo, Giovana, não precisa ficar. Ah, professor, eu fico nervosa, ainda mais que é pela Não, internet. preocupada não, pô, Parece. tranquilão, tamo junto. Você não tá nem abrindo a câmera, poxa, não tá nem aparecendo, só tá falando tranquilo aí. Você quer que o Kaique fale antes de você? E você vai se preparando aí? Ah, por favor, eu quero, eu tô muito nervosa. Tá picotando um pouquinho, vê como é Desculpa, que. Kaique. Não, tá de boa, tá de boa. Então vai lá, Kaique. Também eu queria fazer menção à aula passada, só que eu não sei muito bem o que eu vou dizer e nem se vai fazer sentido com o que o senhor pediu. Mas lá no texto que o senhor passou,
aqui, na semana passada. Sobre o conhecimento, né? Isso. Aí, no caso, seria sobre a parte da intuição. A intuição inventiva. O senhor falou que já aconteceu de o senhor, assim, tá acho que na madrugada, não lembro se o senhor falou assim, aí bateu uma ideia, assim, o senhor foi lá e escreveu tudo. E uma coisa que eu compartilhei com poucos, mas eu tenho um caderno de poema, ou poesia, não sei direito. Eu só escrevo o que vem na minha cabeça. Ah, E sensacional. definitivamente eu sou um péssimo escritor, eu me considero um péssimo escritor, e eu queria relacionar a isso, né? Essa questão da intuição intuitiva, né? Hum, Ele fala aqui, inventiva, no caso, porque esse caderno, mesmo não tendo nenhum fundamento de poema ou poesia, eu gostava de escrever coisas que vinham na minha cabeça de uma forma com rima, sabe? Como se fosse a letra de uma música. sim. Eu gostei de correlacionar esses dois, porque foi uma parte como é que se fala? Foi uma experiência. Hoje em dia eu não escrevo mais, mas na época que eu escrevia, eu gostava. E era sempre que batia essas inspirações, né? Não era uma coisa que eu fazia, sei lá, semanalmente ou diariamente. Era sempre que eu sentia justamente a intuição inventiva, certo? Que eu ia lá e escrevia alguma coisa. Eu queria correlacionar com isso. Isso mesmo. Que eu trouxe até algumas experiências, tudo, e até inspirações de algumas outras músicas. E Você basicamente o que eu queria falar. quer declamar alguma poesia que dessa época, de repente? Ah, professor, Porque tem a ver na verdade, tem a ver mesmo com como você falou, né? Com essa intuição, que na verdade é uma forma de conhecer também, de produzir conhecimento, na verdade, né? sim, sim. O texto se refere a isso, né? Mas Só que fala aí. aí o senhor tem certeza que seu ouvido não vai sangrar, não, professor? Não, você fica à vontade. Se você achar que não deve, tô deixando você à vontade. Então tá, Não é uma mas exigência, não. eu acho que é mais para um poema, não sei diferenciar o certo. Mas o nome eu tenho alguns aqui, e eu vou ler o primeiro, que eu acho que o primeiro foi um dos melhores, sendo bem sincero. Mas o nome dele é Memórias, né? Eu botei o título de Memórias. E começa assim: às vezes lembro da gente, daquele sorriso quente, daquele jeito fungente. E sempre me sinto próximo desses eventos. Essas pequenas coisas que foram levadas com o vento me fazem acreditar no amor, essa saudade que me deixa embeiçado, esse perfume que me deixa bagunçado, aquela pessoa que me faz sentir amado. Eu escrevi isso. Há um momento de amor, né? Você está descobrindo o amor. Aí tem outros aqui também que eu fiz, tem um chamado local, tem um chamado respostas, tem um chamado ciclo, e só, são poucos até. Ah, mas é legal, porque é um momento, assim, uma memória, né, que está gravada de um momento que você viveu, né? Isso na verdade, é produção de conhecimento. Produção de conhecimento a respeito de você mesmo, né, das suas experiências, né? Sim, sim. Pode crer. Mas é curioso, porque a nossa cultura ela não dá muito valor a esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento intuitivo. Mas Uhum, ele está presente, inclusive na ciência, entendeu? sim. É legal a gente entender isso. Ah, gostei, poxa, O senhor interessante vai essa. querer colher os outros ou não? Quiser ler mais um aí, a Giovana tá pronta? Vamos ver a Giovana aí. Pode ler, Kaique, pode ler. Lê Ah, mais um tá aí. bom. Ah, deixa ele ler. Tem um, tá bom, então tem um que eu gosto também, só que esse aqui eu acho que já seria mais sofredor, digamos assim, né? Mas o nome é Ciclo e começa assim, passo pelos lugares onde a gente costumava se amar, sentindo todos aqueles momentos, como se eu não pudesse parar, mas algo está gritando, como um fogo queimando à noite, o coração para de bater, e eu gostaria que não disséssemos adeus. Aí essa parte é em inglês e meu inglês não é tão bom, mas 'cause I don't want to watch the road end with someone else. Eu Traduzindo, não quero ver o mundo acabando com outra pessoa. rapaz, esse aí é também, é curioso, né, que você falou muito bem. Os dois são de amor, né, mas esse tá mais, assim, mais sofrido, né, tipo, Kaique. rasga coração, tipo assim, né. Aham. Pô, legal, achei legal você trazer uma coisa que
pessoal, né? É muito, né? Muito íntimo, que tem a ver com a subjetividade, né? Coisas são elaborações da sua imaginação, né? Dos seus sentimentos. Que Muito tá no bom. caderno do Harry Potter, ui, ui. Olha aí. Muito bom. Obrigado aí, Kaique. Tá Nada. registrado. Vamos para Giovana. Qual das duas, professor? Professor? Qual das duas? Giovana Leandro. Tá, vou começar então. Eu vou começar falando da aula Caminho ao Método, mas eu vou citar a nossa primeira aula, o cultivo do pensamento. Na aula número 1, né, de filosofia, cultivo do pensamento, você deu 3 pontos pra gente formar um pensamento, formar uma opinião, que o número 1 foi ler o texto, número 2 foi produzir um texto a partir do texto lido, e número 3 foi discutir sobre o texto e encontrar algum fundamento e autor. E eu consegui ligar essa aula número 1 com a aula número 5, porque tem a ver e tal, porque a gente cita sobre o conhecimento discursivo, que envolve a linguagem e o pensamento. E também tem como eu posso falar, outras coisas também que abordamos, que foi a empírica, que é pelo conhecimento, também pode ser sensível ou psicológico, a inventiva, que vem do sábio, do artista, do cientista, que o senhor deu até o exemplo de que às vezes você está de noite, aí surge uma melodia na sua cabeça, você tem que levantar e escrever algo sobre, senão você perde aquele pensamento, e a intelectual, que você falou até sobre Descartes, não sei se foi com essa que você falou sobre... Não, foi não. Acho que foi no discursivo, que você citou Descartes no texto, um texto estava sobre Descartes, que vem sobre o conhecimento discursivo, se não me engano, foi esse. Que é racional, Aí né? vem isso, exatamente, que vem sobre o pensamento intelectual, que vem sobre a essência do objeto, que você estuda algo, e você citou a matemática também, que é algo importante. E com esses aí, com esse pensamento que você forma algo sobre algum desses, sobre empírica, inventiva ou intelectual, eu achei uma autora, eu queria achar uma filósofa feminina. Aí eu achei a Angela Davis, não sei se você conhece, ela fez parte do movimento dos Panteras Negras. Sim. Ela também foi uma das 3 mulheres, se não me engano, mais procuradas pelo FBI e tal, que ela ficou bem conhecida. Eu escolhi ela porque eu acho que ela impôs o pensamento dela, apesar de muitas pessoas serem contra isso, contra ela. Ela foi lá, ela deu a cara a tapa, expôs o que ela pensava, correu atrás das coisas que ela acreditava, sabe? Ela foi professora também, então acho que isso foi uma forma de inspirar, sabe? Ela teve um conhecimento discursivo, sabe? Ela falava, ela compartilhava o seu conhecimento com as pessoas, então a partir da linguagem ela conseguiu expor o pensamento dela. Professor, não sei se você está entendendo, porque eu estou meio nervosa, mas não, poxa, tá muito bom. Anotei Vai sobre tranquilo. Gostei das relações que você está fazendo aí. Fala um pouco mais aí. E você tinha lido já alguma coisa da Angela Davis ou você pesquisou agora? Como é que foi isso aí? Eu pesquisei, eu vi uns livros. Eu vi uns livros dela, eu nunca li, mas eu achei muito interessante. Ela tem várias obras, eu posso até citar nomes. Eu acho que é uma sugestão, Giovana, que de repente você podia escolher uma obra dessa e começar a ler devagarinho, porque a Angela Davis, ela inclusive, é atual, né? Porque pelas coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Picotou. Giovana. Exatamente. Por conta. Oi, professor. Picotou um pouquinho. Picotou? Agora melhorou. Fala aí. Eu pensei nela por conta das coisas que estão acontecendo. Aconteceu muita coisa nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O que mais marcou, assim, eu acho que nesse momento foi o George Pink Floyd, eu acho que esse é o nome dele. George Floyd. Isso, George Floyd, isso mesmo. Ele foi sufocado pelo policial.
e tal, e foi morto de uma forma horrível, e isso mobilizou o mundo todo, e muita gente começou a conversar sobre isso, sendo que isso não é uma coisa de agora, isso já acontece há muito tempo, mas por conta disso as pessoas começaram a postar fotinha preta no Instagram com a hashtag Life, Vidas Negras Importam. Enfim, e isso foi um assunto muito abordado do ano passado para cá, sendo que isso acontece, né, de hoje, sabe? Às vezes acontece uma coisa enorme, as pessoas vêm falando sobre isso, sabe? Vem trazendo mais à tona. Achei interessante você fazer, na verdade, o caminho que você percorreu das relações que você fez, né, e a altura que você procurou, que você fez, você buscou, é muito interessante. Então, a minha sugestão é que você, né, pegue essa autora e comece a, já que tipo, esse estudo nosso que te propiciou encontrar a Angela Davis, né, dá Sim, uma investida na Angela Davis, que quem sabe você não pode usar. Vamos, olha só, aqui já vamos aproveitar para tudo, né? Vocês vão aprender lá em literatura, em português, a, argumento de autoridade. Quem sabe, né, quando você for produzir o seu texto lá, né, você não possa citar a Angela Davis como argumento de autoridade. Entendeu? sim, sim. Então guarda essa aí, que Sim, professor. é como se fosse uma carta na sua manga, entendeu? A Sim, ideia, verdade. a ideia, na verdade, é essa, né? O que a gente está fazendo é cada um de vocês e construir um repertório, entendeu? Um repertório para ser usado não só na prova, que vocês vão fazer no final do ano, mas para a vida de vocês. É construir, porque aí vocês também passam a ser pessoas que têm conteúdo, têm o que falar, entende isso? Isso é importante. Entendemos, compreendemos. João é uma figura. Beleza, e pô, Giovana, muito bem, gostei. Mandou bem. Obrigada. Próximo. Vamos voltar lá no ar, né? Alexander, você está pronto, Alexander? Alexander vai digitar. Ih, seu mutou, professor. Seu mutou. Perdão. Você se mutou. Beleza, voltei. Enquanto o Alexander digita, o Andrique pode falar? Posso sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo, vou mutar aqui. Então, se o senhor puder ir dando uma interação conforme eu for falando para alguns pontos, porque tem algumas coisas que não ficaram muito claras para mim. Beleza, tranquilo. Então, a parte que mais chamou minha atenção sobre essas aulas que nós tivemos foi justamente sobre a parte da decadência humana e depois sobre a aula em que nós tivemos sobre o conteúdo relacionado à intuição, né? Onde nós vemos ali 3 formas de intuição. E uma coisa muito interessante que eu estava até conversando com um parente meu um pouco antes da aula, né? Eu li para ele esse texto, e ele estava ouvindo um pouco sobre a opinião dele, em que ele fez uma relação bem interessante sobre essa intuição com a decadência humana. Porque, assim, quando você lê o texto sobre a decadência, você vê que tem entre o ser e o parecer, que nós interpretamos as coisas e somos seduzidos por aquilo que parece. E isso tudo acontece por meio da nossa intuição, os nossos sentidos, órgãos sensoriais. Já estou até pensando no autor aqui para você. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui há alguns minutos e eu achei, né, algumas citações falando sobre Schopenhauer e Nietzsche. Esse aí que eu ia falar. É o Nietzsche mesmo. E aí até aqui, Peg diz aqui, vou ler um trecho aqui. Tanto Schopenhauer como Nietzsche fazem uma crítica ao conhecimento proveniente da razão, o conhecimento abstrato. Nietzsche entendeu sobre verdade e mentira no sentido extramoral, questiona a validade do conhecimento abstrato e faz uma reflexão a respeito da capacidade intuitiva. Já Schopenhauer, no livro 1 de O Mundo como Vontade e Representação, investiga a concordância do saber racional e aponta o conhecimento mais puro, desprovido da linearidade lógica e dos recursos da linguagem, justamente a intuição. Assim, os dois filósofos não concebem o saber abstrato proveniente da razão como conhecimento seguro da realidade. Misericórdia, o que eu vou fazer com esse povo? Esse povo já está
avançadíssima aí. Muito bem, André, que você encontrou, na verdade, autores, né, que vão questionar os modos de conhecer. Mas fala um pouco mais aí. E sobre isso, me levou a uns questionamentos, umas questões muito interessantes, porque, assim, um exemplo que esse meu parente tinha citado em que eu achei que representa muito bem o que eu não conseguia entender. Nós temos, né, os europeus quando conhecem os africanos. Eles veem uma pessoa diferente daquilo que eles estão acostumados, têm uma impressão, e por meio daquela intuição, depois que eles usam da sua razão dentro da sua realidade para poder tirar uma conclusão sobre algo, eles chegam à conclusão de que aquelas pessoas não têm alma. Sim. E então escravizam essas pessoas. E aí, com o tempo, eles vão vendo que essas pessoas são semelhantes a eles. No entanto, mesmo que alguns deles tenham tomado essa postura, algumas pessoas intuitivamente não concordavam com isso. Já tinham noção de que não eram sem alma, que eram também iguais a eles. E outros, quando se seguiam, né, por esse parecer, por esse Sim. sentido, essa Sim. conclusão que eles chegaram por meio desses sentidos, com o tempo eles podem acabar caindo, né, na realidade, percebendo em que aquilo em que eles acreditavam, aquilo em que a sua abstração os fizeram crer, na verdade era um engano. Só tem um detalhe, né? Que você falou muito bem aí, você colocou muito bem, tá excelente. Agora, aquilo que ficou, como você disse, né, como uma ideia abstrata que foi transformada em ordem, ela permanece. E aí as pessoas seguem essa ideia errônea que vira preconceito, que, né, submete o outro. Não é isso? Por aí. Exatamente. É isso aí. Muito bem, caramba. E você fez a relação então com a decadência humana e qual foi a outra aula? Como conhecemos? Sobre conhecer. Sensacional. Então, olha aí, também assim como a Giovana, você fez a leitura, que foi a leitura da aula, você, você ressignificou aí, fez uma releitura, né? Na verdade, o que você está falando é o seu texto, a partir da leitura, e você fez uma relação com autores. Perfeito. Pô, tá. Mandou um recado. Assim, eu não tenho nada. Na verdade, a interação que eu fui fazendo com você aqui foi só para confirmar o que você tinha encontrado. Tá muito, muito bom, André. Obrigado. A galera tá arrebentando. Acho que já posso ir embora assim, ó. Ó, vou deixar aí Andrique e Giovana para dar aula de filosofia aí. Era aí que muito bem. Arthur Nunes. O Alexander já escreveu? Daqui a pouco eu vejo lá, Alexander. E professor, Arthur, meu querido. acho que deu meu ruim no meu trabalho aqui. Você viu que a galera tá mandando aí, cara? Que isso, meu irmão? Eu vi que a galera tá mandando mó bem e eu fiz o trabalho errado. Calma. Tem tempo pra tudo. A gente pode consertar. Manda aí. Não, provavelmente pelo que eu tô vendo aqui, eu entendi a proposta totalmente errada. Vamos ver. De repente você foi por um outro caminho, você usou a intuição aí. Não, então, porque eu tava na aula que você passou isso, você falou que era para trazer um comentário, um negócio assim, uma dúvida. Aí eu vou ver um negócio que eu tô com dúvida aqui. Aí eu vim e trouxe uma dúvida, não trouxe um pensamento formado sobre alguma coisa, com um autor que fundamente Entendi. o meu argumento. Mas Arthur, eu coloquei lá. Só trouxe uma pergunta de 5 palavrinhas. Mas olha só, eu coloquei lá no Classroom um texto grandão, falando da aula do dia 21, e aí falando, ó, no final da aula fiz a proposta tal, tá lá explicadinho, hein? Rapidinho, desculpa te interromper. O trabalho lá no Classroom, o senhor quer que a gente entregue? Tipo, sem nada, ou vai querer que eu dê algum arquivo? Esse trabalho que vocês estão apresentando aqui, pô, legal postar, porque tá tão bacana, poxa, o André que falou um lance bem legal, a Giovana falou um negócio bem legal. Legal que vocês façam um texto do que vocês falaram e poste lá para ficar registrado o que você apresentou também. Achei bacana, é legal registrar. Pode ser? Tá ok, pode ser. Vai, Arthur. É isso, professor. Fiz errado aqui. Ainda Não. Vamos fazer o seguinte. Tira a palavra erro e traz o que você produziu para a gente conversar, porque tem a ver com alguma aula, não tem? Tá, tem. Então não consideremos como erro. Vai lá.
Tá bom. Vamos ver o que vai sair aqui. Na aula, teve uma aula que eu faltei, se não me engano foi a última ou penúltima, que assim, logo no início. Deixa eu caçar isso aqui, professor. Só um minuto, eu tenho certeza que tem aqui. A nostalgia da inquietação? Isso. Você leu, né? Essa foi provavelmente na penúltima aula. No início, você começou lendo lá o negócio e o autor fala sobre a nostalgia da inquietação. Aí você até citou um comentário que eu mesmo fiz, mas só que a minha interpretação da fala do autor foi totalmente contrária à sua, né? Quando ele fala que nós vivemos na nostalgia da inquietação, você relaciona a que a gente não procura saber sobre o que está acontecendo ao nosso redor, deixa as coisas como se a gente estivesse acomodado. E assim, não estou falando que a minha interpretação está certa, longe disso, porque a minha interpretação foi mais no sentido literal, né? Porque quando ele fala nostalgia da inquietação, eu começo a analisar as palavras e o que me vem é uma pessoa que, tipo, não está acomodada, uma pessoa que está sempre, que sabe o que acontece no redor dela, sabe todas as questões sociais que estão acontecendo ali. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem o pessoal... Vou dar um exemplo. Segunda-feira, eu estava voltando do Rio, eu estava passando pela Avenida Brasil e tinha um cartaz, quem matou Marielle? Para mim, esse exemplo é clássico de uma pessoa que, por exemplo, que ela não deixa uma questão como essa importante morrer, entendeu? Eu estou falando essa questão que faz relação ao tal da nostalgia, né, no sentido literal da palavra. Mas é basicamente isso que eu entendi. Não sei se não está exatamente na proposta que você pediu, mas Não, mas tem um pensamento aí. é interessante que você falou, porque você é curioso, porque a analogia que você fez, ela não é que não esteja, ela está correta, porque quando ele fala nostalgia da inquietação, a gente até falou sobre isso, ele está usando uma linguagem poética, e é justamente isso que você falou, eu acho que está até mais correto, porque é justamente a busca por não se acomodar. Foi assim que você entendeu? A busca por não se acomodar? Isso, exatamente, porque depois dessa frase, na continuação do parágrafo, ele diz que esse negócio, essa nostalgia da inquietação, é tipo o motivo, né? A combustão para avanços científicos, para interpretações do mundo, para realizações, coisas do tipo. Ele fala aqui que é uma viagem que nunca chega. Isso. E você interpretou corretamente. A nostalgia da inquietação é uma viagem que nunca chega, porque, na verdade, a gente está no inacabamento. Isso, inclusive, nos dá a possibilidade, por exemplo, de considerar que o que você está falando agora não é um erro, né? E se encaixa perfeitamente do que eu pedi. Ainda que você não tenha feito, né, aquelas etapas, né, do ler, do discutir, de encontrar um autor, mas você está fazendo um caminho de raciocínio, né, de análise, entendeu? Entendi. Uma Por isso, interpretação, né? sim, por isso que filosofia é bacana. A gente tem que, assim, a gente pode aqui tirar essa coisa do, isso é certo, a gente pode chegar numa conclusão juntos, né, do que é coerente e do que é incoerente na hora que a gente for apresentar um texto. Percebe? Entendi. Inclusive, eu sei que isso não é que não seja correto ou não seja, mas é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, na defesa, né, um advogado quando vai defender, existem advogados que defendem pessoas que são culpadas e advogados que têm tanta habilidade que conseguem provar que mesmo o sujeito culpado, ele consegue inocentar uma pessoa culpada. Entendeu o que eu falei? Entendi.
O advogado ele é treinado para argumentar e defender o dele até a morte. Exatamente. O uso da linguagem, né? Como a Giovana falou aí, né? Como é que se dá esse uso da linguagem, né? Perfeito, pô. Obrigado, Arthur. Viu? E aí, ficou tranquilo? Que eu? Tá tranquilo aí? Né, também triste que não foi bem o que era para ter sido feito, mas alguma coisa saiu. Sim, claro, a gente sempre aproveita. Relax. Vou ler o trabalho aqui do Alexander. Vamos ver aqui. E, Davi, eu postei aí o link da aula, hein? Depois você, se quiser compartilhar com o pessoal aí. Peraí. Ih, Alexander escreveu pra caramba. Peraí. Alexander, a minha maior atenção foi chamada pela aula sobre intuição e sobre os seus modos de pensar. Conhecer sobre algo, eu conhecer sobre algo. E um dos filósofos que me chamaram a atenção foi o Henri Bergson. O Henri Bergson é complexo. Ele é um antigo filósofo francês que foi laureado com o Nobel de Literatura em 1927 e é conhecido por ensaios sobre os dados da consciência, matéria, memória e evolução. Um desses trabalhos, ele procurou representar uma metafísica positiva e fazer a filosofia baseada na intuição como método. Perfeito, Alexander. Inclusive, o Henri Bergson, se eu não me engano, não sei se você chegou a encontrar isso sobre ele fala, inclusive, de um momento de distração. Ele fala que a gente pode aprender coisas e ter ideias e produzir conhecimento em momentos de distração, quando você não está preocupado, né? Isso acontece na criação artística, né? O momento da distração é um momento que surge uma ideia. E nós já falamos sobre isso, né? Não é que ela surja do nada. Ela surge porque você teve experiências. Essas experiências estão lá fervilhando dentro de você, né? Eu acho que o Gaston Bachelard também fala disso. É um outro filósofo que fala do devaneio. O devaneio como um caminho de produção de conhecimento. Muito bom, Alexander. Mandou bem, gostei. Hein? A galera está arrebentando. Hein? Aí ele continua aqui. Cujos resultados iriam vir da experiência e são tão rigorosos quanto a ciência baseada na inteligência. Demorei para escrever porque tentei usar a fala curta. Não, mas está muito bom. Gostei. Muito bom, Alexander. Vamos ver aqui. E se alguém também tiver algum comentário a respeito do trabalho do colega, pode levantar a mão aí para comentar. É legal isso. Giovana Godard. Godard, correto? Correto. Então, a pessoa tá até com vergonha de falar, né, depois deles, mas Não, vamos lá. Isso é tudo bonito. Como eu tava falando com você hoje, mais cedo, eu meio que eu fui para outra linha de raciocínio, né? Porque eu tava lendo o texto da decadência humana, sobre a decadência humana, e tinha um pequeno trecho do Santo Agostinho. E nesse texto, o que eu entendi é que ele estava procurando uma beleza fora de si, né? Sendo que essa beleza já estava no seu interior. Então, eu levei pro lado de uma sociedade mecânica, sabe? Porque, tipo, na sociedade atual, ao meu ver, muitas das pessoas param de ser quem realmente são e esquecem daquela beleza que estão em seu interior para buscar ser algo em que não são. Entendeu? Buscar coisas para poder se alegrar fora do que realmente são. Esquecendo dessa beleza da personalidade, que é uma beleza incrível. Então, tipo, com esse raciocínio, eu lembrei de uma música, que depois, se vocês quiserem escutar, ela é bem interessante. O nome da música é Desconstrução. É até mesmo do Thiago York. E ela fala sobre uma menina que ela era tímida, sendo que ela estava buscando uma felicidade que ela não tinha, e ela encontrou essa felicidade nas redes sociais. E ela começou, ela continuava tímida, porém nas redes sociais ela era uma coisa completamente diferente. E ela foi se perdendo aos poucos, até se tornar uma pessoa como qualquer outra, sabe? Ela perdeu a essência de si mesma. Então foi essa analogia que eu fiz, esse pensamento.
Muito bem, eu gostei. Na verdade, a analogia que você está fazendo, assim como os outros colegas também, né? Vocês veem como é que vocês podem, inclusive, sair da aula de filosofia, né? Quando alguém perguntar para vocês, né? Ou alguém falar, a filosofia não serve para nada. Vocês já têm argumentos para dizer que não, pera lá, como assim? A filosofia, ela nos ajuda a pensar sobre a realidade e ela faz conexão com as coisas que estão, né? Com o que a gente vive, né? Com o que tem significado para a gente. Então, é o que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão me mostrando, estão materializando, né? Ideias que nós foram trazidas aqui ao longo desses 6 encontros. Muito bem, gostei, Giovana. Então já tivemos aqui Henri Bergson, tivemos Nietzsche, Schopenhauer, Angela Davis, agora Santo Agostinho. Muito bem, Giovana. E só para completar, Giovana, você fez uma analogia muito só para, né? Eu estava pensando sobre esse trecho que você. Eu lembrei da história do Santo Agostinho, né? A gente pode também remeter à ideia de que, quando ele fala que estava buscando coisas fora, né, durante muito tempo, e aí finalmente encontrou o que havia dentro dele, ele pode também estar se referindo à conversão dele, porque você retirou do livro Confissões, né? Que ele conta ali a história dele, não é isso? Sim, sim, isso. Muito legal. Mas nada impede de você fazer essa analogia que você fez. Perfeito. Próximo é Gustavo Mendonça. É ele. Oi, professor, boa tarde. Tudo bom? Tá me escutando? Tudo beleza, estou escutando, é que estava mutado. Tá. Então, professor, a aula que eu escolhi também foi a respeito da decadência humana, né? Que o senhor fez até uma atividade proposta para fazer relação com o texto, com a música Perfeição, do Renato Russo. E sobre a minha perspectiva, assim, o que a gente extraiu naquele encontro, né, de conhecimento, assim, a partir desse assunto, foi a situação presente em nossa sociedade, né, e os problemas que a sociedade se encontra hoje em dia. E o que mais me chamou a atenção foi que essa aula teve muita compatibilidade com uma outra aula que a gente teve, acho que foi, se não me engano, foi no terceiro encontro, que foi discorrido sobre organização social, sobre distribuição igualitária, enfim, desigualdade de distribuição de renda, por exemplo, a respeito da economia. Então, eu acho que as coisas sociais, elas estão muito atreladas. Então, eu quis pegar uma aula que falasse sobre desigualdade social, sobre a sociedade mesmo, levando mais para a sociologia, mais ou menos para a filosofia também. Então, é esse ponto que eu quis destacar. E o que me chamou bastante atenção foi isso. Esses assuntos que eu acho que, a partir das próximas aulas, a gente pode dar atenção a mais, por serem problemas sociais e que estão nitidamente, assim, relacionados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Então, muito bem. Tem algum autor que você lembra ter citado nesses encontros, ou alguma coisa que você tenha, que você conheça, que você possa relacionar com isso, que te chamou a atenção? Então, eu estava pensando aqui, não sei se tem muita. Eu não tinha feito isso no meu comentário, mas eu vou tentar explicar aqui. Um filósofo, né? Eu acho que todo mundo conhece, o Zygmunt Bauman. Eu acho que é assim que fala, Zygmunt, não sei. Zygmunt Bauman. Sobre isso, sobre a obra dele, Modernidade Líquida, que fala sobre o individualismo, né? E eu acho que, assim, também sendo um problema social, a gente pode incluir o preconceito, as dificuldades do multiculturalismo, assim, voltado só para uma cultura, para um lugar, e não abrangindo outras regiões, né? E eu acho que tem um pouco a ver sobre. Muito bem, pode crer. Você fez boas analogias. Que, na verdade, também, como eu falei... Eu pensei agora, nem tive tempo de pensar, mas eu acho que tem um pouco de relação, sim, por conta dessa questão social que eu trouxe. Na verdade, isso que a gente está falando também, de qualquer forma, né, a gente, ou de toda maneira, né, nós estamos usando a intuição aqui na aula também, né, quando a gente vai conversando, como você falou agora, professor, me ocorreu esse autor agora, como eu falei para a Giovana, vocês vão precisar lançar a mão desse repertório de vocês. Então, por exemplo, se você se detiver um pouquinho na leitura do Modernidade Líquida, não sei se você já leu,
É um pouquinho. Um pouquinho. Então, eu acho que não é uma leitura difícil, não, Gustavo. Pega ele, vai ler, porque vai ter coisas que vão ficar contigo, que você vai separar de repente, assim também, como eu falei para a Giovana, quem sabe para usar como argumento de autoridade, entendeu? Sim, É, sim. é Eu uma. gosto muito das citações, enfim. Eu não li completamente assim, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Eu adoro ele também. Eu acho Sim, pega bem um legal. capítulo, não precisa ler o livro todo, mas pega um capítulo, Um né, capítulo. Aham. que você identifique, se você acredita que tenha mais a ver com esse teu interesse, sacou? E dá uma lida nele, né? E aí, se de repente você conseguir terminar o capítulo e de repente você vai e continua, entendeu? Sim, sim, entendi. Sem forçar a barra, vai devagarinho. Eu gostei Entendi. também, parabéns, muito boa essa Obrigada. analogia. Agora eu só estou tentando aqui lembrar quando que você falou que a gente falou sobre desigualdades sociais. Será que foi na terceira aula? Porque na terceira aula foi Então, disciplinas da eu anotei filosofia. que foi na terceira aula, assim, no nosso terceiro encontro. Tá. Porque na Acho que segunda foi foi. Todos Somos Filósofos. E no terceiro foi as disciplinas da filosofia. Acredito Que que foi, pode ter sido foi. nessa terceira, porque na Foi a terceira. terceira. Que você, não era o tema da aula, mas você fez você chamou um ponto que falou Hum, sobre isso. Que foi proposta entendi. atividade, eu falei, vou falar sobre isso na atividade. Foi isso, foi no terceiro encontro. Tá, beleza. É porque eu devo ter falado, porque fala assim, fala sobre ciência, ética, falou sobre ciência Isso, física, ética, isso mesmo. foi É isso sobre mesmo. na ética, né? Isso mesmo. Beleza, isso aí. Porque fica, como a gente, Tá tudo alguém, entrelaçado, né? É tudo. exatamente, eu não sei se foi a Terezinha ou se foi a Giovana que falou, professor, tem uma aula que a gente falou de muitas coisas, com muito abrangente e tal, mas é isso mesmo. Beleza. Valeu. Obrigado, Gustavo. Isaac Murta, Fala, professor. beleza? Beleza. Então, olha só. É, eu vou meio que aqui de improviso, entendeu? Porque acabou que eu fui lembrar aqui agora há pouco. Sem problema. Mas então, eu não interliguei duas aulas, mas eu até, tipo assim, eu tava olhando uma foto, né, que eu tirei em 2010 com meu pai, quando a gente foi visitar o Pão de Açúcar, né? Aí a gente fez uma montagem que eu tava em cima do bondinho e ele embaixo que ele tava segurando, né, o bondinho. E eu acabei lembrando da aula, do assunto que a gente falou na aula de ontem, que uma parte que até foi minha fala também, do que o que é belo para mim, às vezes não é para os outros e tal. E, tipo assim, eu queria falar também da significância que uma foto tem, entendeu? Para mim, essa foto tem para mim, da importância que ela tem, que, tipo assim, eu percebi, entendeu? Acabei lembrando dessa aula e eu percebi. E tipo assim, eu meio que pensei que eu tô em cima do bondinho, né? Então eu tô meio que seguro, eu tô seguro e feliz. Eu depois vou tentar até achar essa foto e vou enviar para você como anexo lá Legal. no Google Classroom. E meu pai tá embaixo, tipo assim, como se ele fosse meu protetor, entendeu? Tipo, a pessoa que tá meio que mantendo, entendeu? A pessoa como se fosse a minha base. E isso pra mim, tipo assim, essa foto tem uma significância muito grande, porque meu pai ele morreu tem 3 anos e, e eu consegui lembrar dessa aula e eu vi que às vezes, tipo assim, a arte a gente pode fazer essa conexão, né, da arte com as coisas da nossa realidade muito fácil. Só que às vezes a gente não tá atento aos detalhes, à profundidade que certas coisas têm. E acabou que depois da sua aula eu percebi, né? Eu percebi esse detalhe, né, na foto. Eu acabei fazendo essa analogia, né? Do que o que é belo para mim não é para os outros. E, tipo, para os outros, elas podem olhar a foto aqui e, tipo, achar a foto engraçada e tal, Sim. ou simplesmente não achar nada. Mas para mim, por trás dessa foto tem uma significância muito importante, entendeu? E foi isso. Depois eu vou até tentar te mandar, eu vou tentar achar aqui, que eu não consegui achar agora, né? Há pouco tempo antes Beleza. da aula. Aí eu te Então, envio lá e legal, faço um texto sobre. isso tem a ver com essa aula que a gente sobre o conhecimento, porque você está aí no campo da intuição, né? Foi intuitivo, assim, porque
aquilo que você falou também, o sentido que uma imagem tem, né, para é diferente para outra pessoa. Então, para você, então, né, guarda é uma outra história, ele tem tem toda uma Uhum. simbologia, né, tem toda uma Sim, sim. memória, sacou? Com certeza. Isso está totalmente dentro da intuição. Pode crer, não é uma coisa racional, assim, tipo assim, você, né? É uma coisa Sim, que sim. envolve É. outros sentimentos, né? Outras experiências, né? Sim. Você, além de lembrar do seu pai, né? Você lembra daquele momento que você estava com ele, sacou? Tem tudo ali, é tudo junto, né? Isso aí. Pode crer. Muito bem. Obrigado aí, Isaac. Nada. Valeu. Celso, tá mutado, senhor. É, professor. Tá falando sozinho. Eu sempre erro, né, cara? Aperta esse negócio. Isadora. Boa tarde, professor. Tudo bem, Então, Isadora? tudo. Eu não sei se está bom e nem se eu fiz certo, mas Então, foi o que eu falei com o Arthur. Vamos esquecer um pouco esse negócio de se tá certo ou errado, se tá bom ou se tá ruim. Vamos falar e a gente vai conversando. tá bom. Então, eu fiz também sobre a decadência humana, que eu gostei muito dessa aula. E a gente, nessa aula, a gente falou sobre as máquinas, as redes sociais e tal. E eu fiz relação com o poder da máquina midiática, acho que é isso esse termo. Que é a influência que a mídia exerce nas perspectivas humanas. E aí eu citei até um exemplo nessa aula que a gente teve, e que eu citei também aqui no comentário que eu fiz na atividade. Que, tipo assim, um político, ele hoje em dia, antigamente, ele tinha que ir lá fazer a propaganda dele, eleitoral, e a gente, tipo, de certa forma, via que ele estava fazendo. Podia ser falso ou verdadeiro, mas a gente via. Tipo, agora a gente tem as redes sociais, que eles podem muito bem só enquadrar uma foto. Tô lembrando que você falou. Que não necessariamente seja aquilo, mas só é uma perspectiva de que não é aquilo. Enfim. E a gente... Calma aí. Com o intuito de influenciar a gente a gostar dele, a votar nele, achando que ele vai ser um bom candidato. Sim. Aí, tipo, hoje em dia, a gente acreditar no que a gente vê não é algo bem relativo, porque as imagens e as falas nas mídias, nos meios de comunicações são bem distorcidas. São as fake news, né? Exatamente para promover a imagem de alguém, ou para criar a imagem de alguém, ou para acabar com a imagem de alguém. E eu fiz uma relação, só que eu não sei se está certa, com, tipo assim, um pouco sobre o mito da caverna de Platão. Porque eu não conheço muito bem a história, mas eu sei que eles eram prisioneiros que viviam dentro de uma caverna, né? E eles acreditavam que as sombras projetadas na parede eram basicamente o mundo ali. Tipo, era o mundo deles era aquilo, era restrito aquilo. E eles não acreditavam que tinha outra coisa a não ser aquilo. E mesmo quando pessoas falaram para ele que tinham, eles não acreditavam. E também, tipo, nessa aula a gente teve uma música, né, da perfeição. E nessa música fala dos problemas do Brasil e coisas e tal. E tem um pensador, um autor, que ele fala uma frase, né? Ele tem um pensamento sobre isso da gente saber que é errado, ou tipo, sobre a gente tipo, achar que é errado, a gente não gostar do que a pessoa está fazendo, ou do governo, mas a gente não fazer muito por aquilo, contra aquilo. Foi isso. Beleza, eu lembrei aqui que, só para complementar ali a sua fala a respeito da narrativa do Mito da Caverna, quem traz a notícia para as pessoas de que aquelas sombras não são verdades para Platão, é o filósofo que se desacorrenta, vai lá fora da caverna
ele sente a dor da luz. Essa dor da luz é quando ele tem contato com conhecimento. Então, primeiro, a luz ofusca a sua vista, né, e depois ele se acostuma, aí ele vê que, né, existem outras realidades, ele volta para a caverna, e aí as pessoas não acreditam nele e tentam matá-lo. E assim, na verdade, a história termina assim. Sim, eu li sobre isso. Né? Bem por cima, mas li. É isso aí, não, mas você fez uma analogia muito legal, porque essa narrativa você pode aplicar ela. Eu já vou te passar a palavra, Arthur. Você pode aplicar essa analogia muito, muito bem, eu gostei. E eu lembro que você falou do político, né? E eu acho que isso casa um pouco com o que o Andrique trouxe para a gente, que quando a gente vive no mundo das aparências, né? Até que, se não me engano, o Nietzsche, de certa forma, ele vai valorizar a aparência, mas ele faz uma crítica também, né? Que o uso indevido dessa aparência, como você está falando, né? O político usa para mascarar mesmo, né? E a mídia usa isso aí para manipular, né? Acho que todos vocês já viram tem um filme que não é teoria da conspiração, um filme sensacional que se chama Privacidade Hackeada. Todo mundo já deve ter assistido. E ali é um negócio muito sério. Você vê o que você falou aí, né, num grau muito maior, porque não é só o controle da mídia, é a manipulação de dados, interferência na vida de países. Um negócio muito sério, muito sério. Arthur, fala aí. Daqui a pouco eu volto para a Isadora. Eu acho que esse negócio que ela falou é muito bem colocado. Para mim fez bastante sentido. Mas essa questão do político, de manipular, realmente existe, mas não tipo o particular dele. Por exemplo, a Rede Globo, a mídia, né? Ela é a maior emissora de canais, ela não tem só Globo, ela tem diversos outros canais. Então, para ela é muito fácil ela manipular alguma informação de acordo com o pensamento dela, com que seja favorável para ela ou não. Por exemplo, o presidente atual se tornou, entre aspas, um inimigo da emissora Globo. Sim. Ele já declarou que não gosta da Globo, não sei o quê, e até porque a Globo não paga imposto de renda, uma parada assim, não declara, isso eu não vou entrar em detalhe. Mas, por exemplo, o presidente já não faz muita coisa boa, né? E quando ele faz uma coisa que não é ruim, a mídia, a Globo, né, que seria a inimiga dele, manipula isso para ser visto de uma forma ruim ou não mostra, entendeu? Então ela tá lá projetando, né, a imagem na caverna pra gente de acordo com o que é favorável para ela. E por isso que eu acho até interessante quando a gente pesquisa notícias, coisas assim, ver mais de um portal de notícias, mais de um... Sim. Quer dizer, a gente aqui tem poucas opções, né? Mas as opções que a gente tem é preciso que vocês tenham acesso a outras informações para poder fazer uma análise. Os jornais, né? Os jornais impressos, né? Antigamente, hoje em dia tem pouco jornal, quer dizer, eu não vejo jornal impresso, mas você via os tipos, as maneiras como as manchetes eram, né? Se for ver, existe diferença de abordagem, né? Da mesma notícia, né? Se tem abordagens diferentes. É perfeito, você falou, tem sentido. Vamos a Isadora. Isadora, quer complementar? Não, professor, é isso mesmo. Eu só usei como exemplo porque eu achei que ficaria mais visível. Mas eu falei sobre isso aqui, não só nas redes sociais e tal, mas em todas as mídias, jornal, tudo. Sim, com certeza. Porque quem é que traz para a gente o pacote, né, a informação empacotadinha, organizadinha, né? É isso aí. Lana, vamos, Lana. Ai, já outra vez. Nossa, foi tão rápido. Então, professor, assim, né? Mais uma vez, como de costume, eu não sei o que falar. Que isso, não pode ser assim, tem que começar a construir isso aí. Todavia, né? Tentarei. Terceiro ano. Nem me fala. Tá bom. Eu vou falar também sobre a decadência humana. E a parte do texto que me chamou a atenção foi: de fato, nossos olhos e ouvidos estão
todo mundo. Aí mais embaixo diz: tudo isso nos envolve numa névoa que embacia e oculta. Não vemos claro nem ouvimos nitidamente nosso ser. E, consequentemente, vivemos na decadência. Aí tem uma frase que eu acho que é do Fernando Pessoa, que diz: a decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. E o que eu entendo com isso é basicamente o que eu falei em uma dessas aulas sobre a gente querer ser aquilo que a gente não é, porque a gente tá tão afogado naquilo, tão infiltrado naquilo, a gente só vê aquilo e a gente acaba tentando se parecer com aquilo. E aí na aula passada, que sobre sobre conhecimento, né, sobre como conhecer, sobre como nos conhecer, eu acho que a gente já não nos conhece mais, porque a gente acaba se perdendo. E a frase diz que a inconsciência é o fundamento da vida. E fala que a gente perde a nossa inconsciência. Então, eu entendi que a gente perde a nossa essência, a gente perde o que a gente aprendeu, a gente perde aonde nós vivemos, onde nós fomos criados, porque a gente acaba querendo mudar tudo isso. E aí nós conhecemos mais, e aí nós temos que nos redescobrir, né? Então a gente vai voltar lá para o que o Arthur falou, né, da nostalgia. Agora eu perdi aqui. A nostalgia do inconformismo, é isso? Não? Da inquietação. A nostalgia da inquietação. É isso aí. Mas a ideia, Dona, que você trouxe é muito interessante, da necessidade que a gente tem. Por exemplo, eu estava pensando aqui, acho que até sempre uso esse exemplo agora, né, que o João falou, que ele ficou, não sei se foi o João, acho que foi o João, que ele ficou desconectado um tempo e tal. Né, eu acho que a revolução talvez... Oi? Foi ele que falou. Então, talvez a revolução agora seja essa, assim, a grande sacada, né? Seria esse, a gente desconectar um pouco, ou pelo menos intervalos de desconexão, para poder fazer isso que você está propondo aí, né? De se encontrar, né? Porque se você vai embarcar no que o outro é, né? Para tentar só, né, ser o que o outro é, e deixando de ser o que você poderia ser, né? De fato, ou então esquecendo de quem são seus pais, né? De quem são seus tios, né? Como é que as pessoas vivem. Tem isso também, né? Sim. Então, acho que... você falou do autor, foi o Fernando Pessoa, né? Sim. Fernando Pessoa é sensacional. Poxa, é um poeta. Pode crer. Gostei. Tá vendo? Você falou que já tá melhorando aí, Lana. Vamos, né? Mas o pessoal falou um negócio aí mó arrumado, mó bonito. Aí eu falei... Ué, mas você falou mó arrumado também. Você sintetizou. Poxa, ainda trouxe um autor bacanérrimo. Tá bom. Poxa, tá muito legal, tô gostando. Fiquei feliz agora com a Lana falando. Até rimei sem querer. Vamos lá, Lohan. Opa, me ouvindo, Sam? E aí? Tô ouvindo? Alto e claro. Falar sobre acho que foi o tema mais falado até agora, da aula 4. Da aula 4. Todo mundo gostou dessa aula. Mas acho também porque é muito fácil relacionar ele com a realidade de hoje em dia. Exatamente, a música também ajudou, né? A música também ajudou. Mas, por exemplo, no texto, a decadência, né? No caso, fala da palavra. Acho que ela não é usada muito no literal. Pelo menos ela não é muito levada no literal. Mas eu já tentei relacionar mais o literal de decadência, que é o retrocesso e aquele voltar, né? Desevoluir. E isso eu liguei muito com hoje em dia a ignorância e a falta de pensar nas coisas. Você criou uma palavra aí, ficou bonito. Está muito parecido com o João de Barro. Você falou desevoluir. É que eu esqueci a palavra certa. Mas essa palavra
se a gente for pensar poeticamente, ela está correta, né? É desevoluir. Gostei. Aí é, eu quis dizer que com esse retrocesso no pensamento, junta até muito com o que o pessoal acabou de falar agora, da manipulação. Você tem tanta informação de várias emissoras, mas aí fala, a tal coisa manipula alguém, manipula a informação. Só que você parar para pensar, tudo é feito para manipular as pessoas. Tanto tem até a indústria cultural, né? É só um jogo comercial de manipulação. Aí, e essa manipulação, ela acontece principalmente porque as pessoas param de buscar mais informação para não ser manipulado. Que aí essa quantidade de informação acaba misturando a verdade com a falsa verdade. E ignorância. Muito interessante. É um ciclo, né? É um ciclo. Você falou, repete o que você falou, que eu achei muito interessante o que você falou agora no final. Você fala esse finalzinho aí, repete aí. Essa informação desorganizada acaba misturando a verdade com a falsa verdade, gerando uma grande ignorância. Você me lembrou um camarada chamado, não sei se você pesquisou algum autor, mas me remete agora ao Jean Baudrillard. Eu não pesquisei, não. O Jean Baudrillard, ele fala o seguinte, cara, que a saturação de uma mentira, ou então a naturalização Já ouviu falar? Já, quando uma mentira repetida várias vezes pode se tornar verdade, acho que é algo assim, né? Esse foi o Joseph Goebbels, que falou lá, né, do lado do nazismo, mas o Jean Baudrillard, que é contemporâneo, ele fala sobre a imagem. Então, por exemplo, você naturaliza a violência, né, quando você fica repetindo a imagem. Sabe quando tem esse Jornal Nacional, que fica repetindo a imagem do camarada sendo sufocado lá, ou a imagem do camarada que é violentado na hora da abordagem policial? Quando você repete, as pessoas que estão assistindo, elas passam a ficar meio insensíveis, entendeu? O Jean Baudrillard fala sobre isso. Isso encaixa também esse negócio da pandemia, né? Não sei quantos mil mortos todo dia, isso todo dia acaba ficando saturado, as pessoas não sentem mais, caramba, morreu tanta gente num dia só. Você perde a sensibilidade, né? É bizarro. Sou vítima desse processo aí. Sou vítima. Mas todos nós, né? Todos nós. A gente passa por isso. A gente fica meio insensível. Tanto, aí você pode até entender, por exemplo, por que as pessoas vão aglomerar, vão para a festa, porque é uma forma. O cara é um escape. Eu sei que, né, isso não é correto, né? Mas a pessoa quer negar que está acontecendo isso, né? Peraí que Arthur levantou a mão aqui, peraí. Fala aí, Arthur. Rapidinho o Lohan acaba de falar. Vai, Arthur. Esse negócio aí que vocês estão falando de se tornar insensível com as notícias e tudo mais, eu acho que tá muito a ver com a natureza do homem até. Porque, por exemplo, se você faz trabalho manual, toda hora que você faz, você machuca a mão, chega uma hora que sua mão vai estar calejada e vai ser bem mais difícil de se machucar. Então, acho que a gente mesmo se protegendo. Aquele negócio que foi falando em umas aulas atrás, de que no primeiro momento, quando a gente tem informação, a gente fica triste, esse negócio assim. Então, acho que é da natureza do homem, de tipo uma autoproteção. Sim, um dispositivo psicológico. Um dispositivo de preservação, né? Acho que o Nietzsche fala sobre isso, Andrique, essa coisa de preservação da espécie. Tem um caminho lá que o Nietzsche fala. Mas fala aí, Lohan, termina aí. Então, só para eu concluir aqui, essa ignorância que é gerada pela diminuição da capacidade das pessoas de raciocinar as coisas que elas têm ao acesso delas, isso me lembra muito os sufistas, né? Com aquele negócio de convencer é melhor do que comprovar. Tá tudo muito assim. É mais fácil você convencer do que você tentar explicar para a pessoa. Rapaz, você falou um negócio agora que eu me lembrei. Que vocês falam, eu vou lembrando de coisa, né? Então, por exemplo, eu assisti uma palestra de um professor, foi semana passada. Ele é um professor que há 28 anos ele estuda a relação
entre o movimento dos milicianos com o governo e com as instituições governamentais. E aí ele falou um negócio que você falou aí agora, repete, eu esqueci, repete, você falou. Convencer é melhor do que Isso, comprovar. ele falou, exatamente, ele falou assim, a gente está vivendo esse tempo em que eu estou há 28 anos estudando esse tema, né? E o sujeito vem no Facebook simplesmente vem me contrariar como opinião, assim, vem me xingando, entendeu? Como é que pode isso? O cara está estudando, bicho. Entendeu? É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando construir coisas baseadas num texto, né? Numa construção, né? Aí você vem um sujeito e fala, nada disso não, você não sei o quê, porque você não viu lá que a mensagem do WhatsApp lá. É isso que você falou, entendeu, Lohan? É muito esse negócio também da falsa verdade, né? O cara acaba achando que qualquer coisa que ele vê na internet pode ser verdade porque combina exatamente com o que ele pensa. Isso. Aí mistura com uma pessoa que estudou a vida toda, que tem toda aquela credencialismo ali, com um cara que bota a opinião dele acima de tudo só porque é o que ele quer que acredite. Muito bem, é isso aí, pode crer. Chegamos a algumas conclusões interessantes. E aí, quando vocês vão falando, vão me remetendo a alguma coisa, eu vou trocando também. Perfeito. Muito obrigado, Lohan. Luan. Não é Santana, mas é o Gabriel. Luan nos ouve? Enquanto o Luan escreve aí, o Marlon, vai falando aí, Marlon. Opa, minha vez? Beleza, então. É porque o Lohan não respondeu. Sim. Oi, pode falar. É que não, é o ponto. Desculpe. O Lohan já falou, Lohan falou. Ele escreveu no comentário, ele falou que não vai conseguir falar. O Luan não vai conseguir falar? Ele falou aí no comentário. Tá bom, então vamos passar pro Marlon. Cara, essa questão da ignorância, acho ela bem ignorância entre aspas, porque, tipo, varia pra mim em cada questão no pensamento, sabe? Eu até fiz um documento que eu anotei cadê? Aqui, ó. Eu acho que quando a gente visa o conhecimento, eu acho que a gente... Mas deixa eu te perguntar, Marlon, você fez relação com alguma aula? Como é que tá aí a tua organização? Sim, é porque, eu acho que a gente pode até analisar meio com a experiência estética da arte, sabe? Com o lance do conhecimento, sabe? A gente, com um conhecimento maior, a gente pode aprender a julgar determinada forma de arte com outros olhos, sabe? Esse professor de vocês de arte é bom, hein? Não é? Porra, o cara é brabo. Então, mas aí, tipo, eu acho que é bem essa questão mesmo, sabe? É apenas isso meu ponto, bem simples. Mas aí você me fala qual a aula que te chamou a atenção dessas aulas que a gente... Eu acho que a aula que a gente tratou sobre o conhecer mesmo, sabe? Foi como conhecer, né? Isso aí, porque a gente pode... Eu lembrei muito também daquele documentário, que o senhor passa aquele curta-metragenzinho do molequinho, que ele meio que é julgado por ter o conhecimento do avô, sabe? Eu acho que com o ato do conhecer, a gente passa a deixar um pouquinho de julgar, sabe? Língua das minha coisas, opinião língua das sobre coisas. isso aí, língua das coisas. Língua das coisas, muito bem lembrado. Você tem ali tipos de conhecimento que vão se encontrando, né? Quando ele sai da casa do avô e vai para a parte urbana, ele se encontra com outro tipo de conhecimento. Causa esse choque, sabe? Eu achei bem interessante, porque a gente viu quantas pessoas, puxando para a questão do que o Lohan estava falando sobre o convencer, sabe? Você querer convencer o outro de que sua forma de conhecimento é superior, sabe? Porque a outra simplesmente está te incomodando. Eu acho esse ponto bem interessante. Sim, só para comentar de novo lá sobre o que você mesmo citou do curta-metragem, né? O conhecimento do avô e do menino está dentro do campo do intuitivo, não concorda? Sim, eu acho bem interessante essa questão, Pode crer, sim, tem a ver com a aula que a gente teve lá, de como conhecemos. Muito bem, valeu, Marlon. Pedro César. Professor, antes de começar a falar o que eu ia falar, achei bem interessante que, assim como eu, várias pessoas falam da decadência humana. Sim. Mas cada um não entrou no tópico do outro. Tanto que eu achei que eu ia ficar sem o que falar para mim,
Mas eu mesmo eu comparei o Nietzsche, Isso. com a decadência humana. Eu tô sem um pouco de tempo, então vou ter que resumir um pouco o meu assunto. Tranquilo, tranquilo. Eu falei que o texto lá tá falando muito das pequenas coisas, de como a ciência em geral foi colocando o humano de frente a uma espécie de parede. Essa parede que nós nos pomos foi, de certa forma, como Nietzsche cita, a inexistência de Deus. Quanto mais próximo da ciência, mais negamos a Deus. E quanto mais negamos a Deus, mais nos colocamos da solidão desse universo gigante. Tanta coisa, tanta casualidade, e estamos nós seres pequenos e curiosos. Sim. Tem até uma citação de Nietzsche que ele fala: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Meu ponto é que o ser humano, ele busca a felicidade, sempre buscou. Mas quanto mais nós nos colocamos a avanços tecnológicos e naves espaciais, ônibus espaciais, mais longe nos encontramos da felicidade, pois mais curiosos estamos. Eu, como deixei mais especificado no texto, é que o niilismo se refere no texto como o ser humano se auto-sabota. Como nisso demonstra, ele fala sobre a curiosidade humana, que quando se encontra com a ciência, se opõe ao modo simples de se viver. Isso também me lembra muito da citação de Jean Paul: a existência precede a essência, onde mesmo nós precisamos da ignorância para ser feliz, se nós formos totalmente ignorantes, nós não seremos felizes, por causa que a existência precede a essência. Eu não consegui me prolongar muito, porque eu tenho que sair literalmente agora do texto. Tá tranquilo. Porque eu tentei resumir bastante. Mas você falou uma coisa interessante aí, que eu estava lembrando aqui, o Nietzsche, né? Ele não é um sujeito que não acredita no... Ele não acredita no próprio pensamento que ele impôs. Não é isso. É que ele não é que ele não acredite num... Ele acredita no sobrenatural. Mas ele diz, né, quando você diz aí que ele fala que Deus está morto, ele está se referindo, né, justamente que o homem inventou um Deus. E aí matou aquele que... Quer dizer, isso é a minha interpretação também, né? O homem inventou um Deus e matou aquele que realmente talvez traria um alento. Né? Mas isso é uma interpretação, né? Não é o correto. Eu mencionei isso no meu texto. Eu falei que o ser humano criou uma imagem de Deus para se cobrir de todas as dúvidas. Por exemplo, tal coisa, Deus. Tal coisa, Deus. Aí acabou criando uma carga muito pesada que foi livre dos humanos. Porque, inclusive, tem um livro do Nietzsche que ele fala lá dos deuses greco-romanos. Então, ele propõe uma volta a esse tipo de religiosidade. Quando ele faz a crítica, ele está fazendo uma crítica à cultura que o homem, a cultura ocidental, que, né, é como se fosse uma caixa que foi criada e condiciona o homem. É isso que ele está fazendo, essa crítica que ele está fazendo. Mas é interessante. Esse finalzinho que você falou aí, eu fiquei pensando aqui, acho que teria mais para falar, mas que é mais profundo que você falou aí. Se eu vou depois dar uma olhada no meu texto, tá mais completo. Tive que fazer bastante coisa, que eu tenho que sair. Beleza. Tranquilo. Você postou lá? Postei, tá anexado na atividade. Então tá jóia. Obrigado, Pedrão. Valeu, professor. Lousa. Falei certo? Raí, professor. Poxa, eu vou acertar. Tá de boa. Já tô até acostumado já com essas paradas, né? Raí. Então, Raí. Então, professor, talvez eu sou um pouco repetitivo aqui, porque já falaram bastante disso e foi o que eu falei na última aula, mas foi o que mais me chamou a atenção, assim, foi na aula do que podemos conhecer. E aí a gente falou sobre toda aquela questão, né, do produto do conhecimento, do conhecimento que precede a intuição. E aí a que me chamou mais a atenção foi a do conhecimento inventivo. E eu não estudei muito a fundo o pensamento do filósofo que eu resolvi me basear, mas eu peguei a frase dele que diz que enquanto a lógica nos ajuda a demonstrar pelo raciocínio, a intenção só é possível pela intuição. A importância disso aqui está sendo que
tá tendo meio que essa aula, junto com a aula do cultivo do pensamento, que foi a primeira, depois a do 5, caminho ao método, tá tendo uma interferência direta na minha vida, assim. Eu legal. tô, eu tô me sentindo mais disposto a traçar aquele caminho e aquele método que a gente conversou nas últimas aulas, muito por conta da aula. Pô, bacana. E aí, sei lá, foi uma autorreflexão, assim, que eu fiz para mim mesmo. Sim, é porque ajuda a gente a pensar mesmo, a construir, né? É realmente refazer caminhos, né? Pode E crer. aí eu fiquei refletindo sobre alguns momentos em que eu, talvez algumas outras pessoas, a gente olha para si mesmo assim e pensa que tem uma falta de criatividade, às vezes, em alguns momentos. Mas não, é uma questão de que você tem que se empenhar em algo, você tem que. Não tem que querer um resultado imediato quando você está dedicando seu tempo a alguma coisa. Você tem que tratar esse caminho, traçar esse caminho, método, e aí aos poucos você vai ter as experiências intuitivas verdadeiras, que é quando vem as ideias. Pode crer. E complementando o que você falou, eu estava pensando aqui agora, e acho que a gente falou sobre isso também em alguma aula, tentar não ficar preocupado com várias... Você fica com a cabeça... Você está aqui, mas fica pensando em outras coisas, né? Tentar focar... Tipo, né? Se eu estou aqui na aula com o Celso, vamos conversar sobre o que a gente está conversando concentradamente, entendeu? Deixa tudo para depois. Aí, quando eu acabar aqui, aí eu vou... Uma coisa de cada vez, entendeu, Rai? Sacou? Saquei. Pode crer. E você não falou o autor, você falou o filósofo, você falou o nome, não? Aqui, ó. É um francês. O nome dele é Henri Poincaré. Poincaré. Henri Poincaré. Acho que é o matemático ele, se não me engano. É matemático e filósofo. Filósofo e matemático. Isso aí. Pode crer. Muito bom. Gostei. Inclusive, né, que tá ajudando, a aula tá fazendo bem, isso é bom. Perfeito. Vamos por a próxima. Stephanie Luara. Oi, Celso. Beleza. Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Alto e claro. Então, eu acho que eu peguei a primeira parte do que a gente precisava fazer, eu acho que eu fui um pouquinho diferente das outras pessoas. Sem problema. Porque eu me baseei, foi na verdade, do que um aluno falou, do que essencialmente no texto, mas o que ele falou está baseado no texto. Que foi daquela aula... esqueci o número da aula. Acho que foi a aula 6. Isso, foi da aula 6. Como conhecemos? Isso. Que o Pedro, ele falou, inclusive ele meio que repetiu agora, né? Mais ou menos o que ele tinha dito, sobre a religião e sobre como, tipo, ele citou Nietzsche, não sei o que pronunciar. O Nietzsche. Isso, Nietzsche. E a forma como ele vê a religião, tipo assim, como uma coisa que Deus, né, essencialmente, uma coisa que a gente criou para nós mesmos, meio que como um refúgio e tudo mais. E aí, eu lembrei também, foi de Freud, que Freud também tem uma visão muito crítica em relação à religião, e ele também tem uma linha de pensamento, assim, um pouco distante, porém parecida com a de Nietzsche. Enfim, essa é a primeira parte do coisa. E quando ele estava falando, eu lembrei muito de um livro que eu estava lendo, que o nome é As Extraordinárias Cores da Manhã, que é de uma autora, acho que ela é meio taiwanesa, Emily X. R. Pan. E nesse livro, a mãe da personagem principal, ela se suicida, e a menina fica meio desesperada e sem rumo na vida, né? Sim. Então, a garota passa a ver a mãe como um pássaro que às vezes vai visitar ela. E muitas vezes, tipo assim, ela tá dormindo de madrugada e aí ela escuta algum barulho na porta e quando ela vai ver, é um pássaro que tá lá e esse pássaro conversa com ela na forma da mãe. E a menina, quando tenta falar com o pai, tipo, não acredita e fica, para, você tá inventando porque você não aceitou ainda a morte da sua mãe. Sim. Então você tá criando isso. E esse foi um ponto que me fez pensar um pouco, porque não só no aspecto da religião, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tenta buscar outros meios de explicar aquilo, assim.
Então, pode ser verdade o que a gente busca? Pode, mas também pode não ser, né? Como no caso do livro. Então, a autora deixa isso meio que em aberto. Tipo assim, você que tá lendo, você acredita que a mãe dela virou um pássaro? Se você acredita, então tudo certo, tá com a menina. Você não acredita? Ué, então o problema é seu também, né? Então, a autora também não explica isso assim, de a mãe dela realmente virou um pássaro ou não. Isso fica uma coisa meio subentendida pra gente tirar conclusões sobre aquilo. Entendi. E eu sei que eu pensei muito nisso, porque tem até algumas séries, outras coisas também que retratam essa fuga da realidade de coisas que acontecem na nossa vida. E a gente tenta buscar explicação através de outros meios, ou então tenta buscar um conforto em outros meios. Aí tem até uma série também que o nome é Euforia, que é um exemplo um pouquinho ruim, mas a menina principal da série, ela é viciada em drogas. Sim. E ela usa isso como meio de fugir da realidade da vida dela, pelo que ela tá passando. Então, assim, essa é uma coisa que são exemplos meio diferentes. Eu acho que esse segundo não é bom seguir, né? Mas Sim. que muitas pessoas fazem isso no dia a dia. Assim, o ser humano tem como isso com uma forma de passar por situações difíceis ou entender processos que são traumáticos na vida daquela pessoa, ela busca outros meios ou coisas que tirem ela dali e levem ela para uma zona de conforto, para uma coisa assim, que ela consiga fazer que tudo seja mais aceitável. Eu não sei se eu estou sabendo explicar direito, Celso. Não, tem muito sentido as coisas que você falou, tanto os autores, né? Porque o Freud, apesar dele não citar, mas é bem possível, tem autores que dizem que ele leu Nietzsche, o Freud. Uhum. E o Freud, ele, eu sei que, não sei qual foi o que você leu, mas ele, assim, apesar de ele fazer talvez faça uma crítica à religião, toda a teoria freudiana está baseado nessa autoridade da religião judaico-cristã. Inclusive, ele acha que é saudável que haja os limites, né? Ele fala de um pai, e ele vai fazer uma análise, por exemplo, das personalidades, né, a partir da ausência do pai. Aí, tanto Freud quanto Lacan vão falar sobre isso. Então, eu sei que ele faz críticas, mas a teoria freudiana está toda baseada nessa cultura assim, judaico-cristã. Ele acredita que tem que ter um limite, que tem que ter. A pessoa não pode estar entregue todos os seus desejos. Tem toda uma teoria lá. Eu não sou, né, não tenho conhecimento profundo nisso, mas é alguma coisa que eu li em filosofia e psicanálise. Eu tive contato com um pouquinho, e o texto do Freud é muito bom. Uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção sobre o conto da mãe que se torna pássaro. Você falou tailandês, não? A autora? Ela é taiwanesa. De Taiwan. Isso. Então, aí você vai, né, visitar lá a cultura de Taiwan, com certeza eles devem tratar, tem toda uma simbologia. A cultura oriental é simbólica, né? É toda simbólica. Né? Então, não é que você, possivelmente, né, eles têm essas referências lá para dar explicações, né, como os gregos faziam também, né, para explicar a realidade, como os africanos também têm os seus contos, não é isso? Sim. Então, né, na verdade, uma coisa do livro é que essa menina, ela nunca teve contato com os avós maternos, né, que é da mãe. A mãe dela, ela é taiwanesa também, mas o pai dela é americano, é estadunidense. Sim. Então a menina vive nos Estados Unidos e nunca teve contato com os avós maternos. E uma coisa que o livro fala assim, né, é meio que sinopse, então nem é a história em si, mas que ela vai para Taiwan, vai encontrar com os avós e tudo mais, para entender por que a mãe dela virou um pássaro, para entender por que aquilo aconteceu e tudo mais. Então vai entrando bem nesse caminho assim que você disse. Poxa, é bonita a história, eu achei muito bonito. Né? É muito bonito esse livro. Muito bonito. Essas simbologias orientais são muito bonitas. Stephanie, depois você me passa o nome do livro. Eu só não tenho como te passar no WhatsApp porque eu tô sem. Tem PDF, não? Tem PDF, só que só tem como te passar o nome. Beleza, depois você passa pra gente aí. Então, Terezinha vai fechar com chave de ouro nosso encontro. Pô, tô gostando de ver. Tá me escutando?
Tá excelente. Então, não é que eu não entendi muito bem, mas eu pensei que o filósofo a gente ia ter na conversa, meio que você ia falar, eu não sabia que eu tinha que pesquisar. Não Mas tem eu problema, não tem problema. Vai falando aí. Mas vamos lá. Eu escrevi um texto, então eu vou ler o texto, tá? Sim, senhora. Pra não ficar... Aí o texto que eu peguei... A senhora é quem manda. A senhora é professora aqui agora. Nossa, professora Terezinha, eu acho que combina tanto. Eu fui, acho que a única que pegou diferente. Eu peguei que foi Todos Nós Somos Filósofos. E o trecho que me chamou a atenção foi que a pré-filosofia nunca é vivida em sua plena riqueza. Não só isso, ela pode esvaziar-se ou fossilizar-se no saber mecânico que opera sem gosto pela existência em si mesmo. Porque me lembrou muito o que passamos em sociedade, tão quanto dentro da internet e fora dela. Na internet, me lembro os discursos rasos do Twitter que só ficam no básico e não tem um aprofundamento. Assim só ficamos no saber mecânico, reproduzindo o que outra pessoa falou, ao invés de usar o discurso como base para construir uma linha de raciocínio própria e ficando naquela coisa fossilizada. E fora da internet, me lembra que também ficamos no básico. Para mim, a internet é o espelho do que vivemos. E além disso, não queremos nos aprofundar. Só queremos o raso, pois não causa sofrimento. E por causa do nosso medo, deixamos de viver a filosofia em plena forma. Foi isso, praticamente. E eu acho que eu posso falar do Balminha. Pode falar. Não, eu acho que o filósofo se encaixa. É o Balminha, eu acho. Eu chamo ele de Balminha porque somos íntimos. O Sigmund? O Bauman? É, o Bauman, é esse? É. Tá. A modernidade líquida. Acho que dá pra encaixar. Sim, porque ele está falando justamente dessa aquilo que não tem raízes, né? Os relacionamentos não têm raízes, né? Como você falou, não tem aprofundamento, os assuntos não têm aprofundamento, fica na superfície, né? E sensacional. E só para um comentário rapidamente, eu fico, toda vez que você fala, eu fico ouvindo a sonoridade, né, da sua voz. Foi na segunda-feira, eu fui a um encontro de uma roda de leitura que todos são lá de Pernambuco, Paraíba, e essa sonoridade mesmo, assim, falando, o pessoal falando, eu falei, lembrei da Terezinha. Fala aí, Terezinha, continua. Não tem muito o que falar, não, porque às vezes eu fico até um pouco cansada do Twitter, porque eles só ficam falando a mesma coisa o tempo inteiro. Eles não falam, assim, não tem uma coisa aprofundada. Legal, já entendi que o racismo é errado, mas por que ele é errado, sabe? Sim. Só fica aquela coisa, racismo é errado. Mas por que ele é errado? Não explica por que ele é errado. Por que a gente tem que acabar com esse sistema? Só fica nisso, aí não fica aquela coisa meio solta. De repente de repente você pode lançar uma coisa de vamos falar mais sobre o racismo estrutural, né? Joga uma palavra aqui, né? Você também pode contribuir. Eu sei que, né, é chato ficar, né, mas de repente você, Terezinha, pode botar lá também, poxa, com uma pergunta, né? E o racismo estrutural? Será que sempre como é que acontece isso? Isso a gente está aqui falando, mas, né, a gente só fica repetindo, né? Você pode até fazer esse questionamento, quem sabe, né? Fazer dar uma agulhada lá no pessoal, né? Gostei aí da Bauman se encaixa nesse papo aí, com certeza. Então, meus queridos, o que eu posso dizer para vocês? Eu estou aqui, assim, muito contente, né? Porque a gente, na verdade, eu consegui, o objetivo que eu tinha era de fazer com que vocês, que tirassem de vocês, né? Vocês produzissem coisas a partir do pensamento de vocês. Terezinha, quer falar? Não, deixa eu ligar sem querer, porque eu esqueci, desculpa. Beleza, tranquilo. E eu tô contentíssimo, vocês estão super bem avaliados, fiquem tranquilos quanto à filosofia. Não sei professor de arte, né? Ele é meio Caxias, então depois vocês conversam com ele. Mas filosofia, vocês estão... só senti falta aqui do João. O João estava aqui, mas caiu, né? O que aconteceu? Ele mandou o recado, não? Ele teve que sair, professor. Poxa, na rua. Eu acho que eu pulei, cara, na hora que eu tava tão empolgado que acho que ele entrou depois, né, da ordem, não sei. Tá. A Luara escreveu para Terezinha que, meus queridos, é isso. Poxa, estou muito contente, gostei do encontro. Na semana que vem, então, a gente começa a ver filosofia africana, beleza?
Beleza. Professor, você tem tempo para tirar uma dúvida comigo agora? Tipo, Pode sem falar. Fala Não, aí. sem a aula gravada, sem a aula gravada. Ah, sem tá, nada- peraí. É, Peraí, vou tirar aqui, já que você se sente. Então, beleza.